Hoje, a gente vai fundo em uma das visões mais fascinantes e, vamos dizer, enigmáticas de toda a literatura, a Nova Jerusalém, lá do livro do Apocalipse. Mas afinal, o que é exatamente essa cidade celestial? A história toda começa com uma declaração, nossa, uma declaração poderosa que praticamente redefine a realidade. O velho mundo já era. Isso prepara o terreno para algo completamente novo, uma recriação total do céu e da terra. Para a gente conseguir entender de verdade essa visão, a gente precisa decodificá-la, né? Então, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, entender por que um mundo novo era necessário. Depois, a gente vai explorar a cidade que desce do céu, decifrar seu projeto simbólico, imaginar como seria a vida sem lágrimas ali e, por fim, ouvir o convite eterno que ela faz. Vamos começar? Primeiro, vamos dar um passo atrás. Para entender a promessa da Nova Jerusalém, a gente precisa sacar o mundo quebrado que ela vem substituir. E por que justamente uma cidade seria o símbolo máximo da redenção? É que na Bíblia, a cidade tem uma história bem complexa, sabe? Ela começa como um símbolo da ambição e da rebelião humana. É só pensar na cidade de Caim, construída em desafio, ou na arrogante Torre de Babel. Mas aí a história muda. Deus escolhe uma cidade, Jerusalém, para se tornar um farol de sua presença e um sinal do seu plano de redenção. Essa nova criação é definida tanto pelo que existe lá, quanto pelo que não existe. É um lugar onde a própria estrutura do sofrimento é desfeita. Não tem mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. A antiga ordem das coisas, essa realidade quebrada que a gente conhece, finalmente acabou. Bom, então qual é a solução para esse mundo de sofrimento? É aqui que a visão dá uma virada espetacular. A solução não é algo que a humanidade constrói ou conquista. É um presente, uma cidade perfeita que desce do céu, um ato de criação divina, não de esforço humano. E aqui está a chave para decifrar a visão toda. A Nova Jerusalém não é um lugar físico. Não se trata de uma metrópole futurista com ruas de ouro. É um símbolo poderoso para uma comunidade de pessoas, a noiva, perfeitamente preparada para se unir ao Cordeiro. A direção do movimento aqui é tudo. Lembra de Babel, onde a humanidade tentou, com toda arrogância, construir um caminho até o céu? A Nova Jerusalém é a inversão exata disso. É Deus descendo para habitar com a humanidade. A iniciativa é totalmente dele. Agora, vamos entrar nos detalhes da descrição da cidade. E à primeira vista parece estranho, quase matemático. Isso porque não é para ser um projeto de arquitetura literal, mas sim uma linguagem riquíssima de números e símbolos, cada um com um significado profundo. O número 12 é a base, aparecendo nas 12 portas e nos 12 fundamentos. Ele representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, ou seja, a família completa de Deus. Depois temos o número 1000. Em todo o Apocalipse, 1000 não é uma contagem literal, tá? É um símbolo para algo grandioso e perfeito. Pense nele como a expressão máxima de alguma coisa. O total, o absoluto, o completo. Então, quando a gente junta esses símbolos, a matemática da visão fica clara. 12, o povo de Deus, multiplicado por 1000, a perfeição, nos dá as dimensões da cidade. 12.000 estádios. O número em si não é o mais importante. O que ele significa é um lugar perfeitamente completo para toda a família de Deus. Só para ter uma ideia, isso dá aproximadamente 2.200 quilômetros, uma escala, assim, inimaginável para uma cidade antiga. Mas, de novo, o tamanho literal não é a questão. É a forma da cidade que revela seu significado mais profundo. A cidade é descrita como um cubo perfeito. Comprimento, largura e altura são iguais. Essa forma não é aleatória, de jeito nenhum. É a forma exata do Santo dos Santos, a sala mais sagrada do antigo templo, onde a presença de Deus habitava. A mensagem é impressionante. Nesta nova criação, não é só uma salinha, mas a cidade inteira que é a morada de Deus. E os materiais de construção? Fundações de pedras preciosas, portões de pérola, ruas de ouro transparente. Isso não é sobre luxo. Cada material é um símbolo, representando a beleza, a pureza e a glória duradoura da presença de Deus. Certo? E como é a vida nessa cidade simbólica? O tema central é a união final e completa entre Deus e a humanidade. Essa visão é o clímax de um tema que se desenvolve ao longo de toda a história bíblica, o desejo de Deus de habitar cada vez mais perto das pessoas. Essa é uma ideia realmente radical para o mundo antigo. Nessa nova realidade, não tem templo. Por quê? Porque não há mais necessidade de um mediador ou de um lugar especial para encontrar Deus.
A presença dele é direta, sem intermediários, e permeia tudo. A mesma lógica se aplica à luz. Não há necessidade de sol ou lua. A fonte de luz não é mais um corpo celestial, mas a própria glória radiante de Deus. Sua presença ilumina tudo. No final das contas, a visão fecha o ciclo de toda a história bíblica. É como uma reurbanização do Jardim do Éden. O rio da vida e a árvore da vida, perdidos lá no início da história, são restaurados no coração desta nova cidade-jardim, trazendo cura e vida para as nações. Mas essa visão grandiosa não termina como um espetáculo distante para ser admirado. Ela se aproxima, concluindo com um convite direto e pessoal que ecoa através dos séculos até os dias de hoje. As palavras finais do livro não são de julgamento ou condenação, mas de pura graça. É um chamado aberto e universal. O Espírito e a noiva dizem: vem. É um convite a todos que têm sede de algo mais para virem e receberem a água da vida, de graça. Esse convite deve ter ressoado muito com sua primeira audiência, cristãos que enfrentavam perseguição sob o Império Romano. Eles se depararam com uma escolha clara: alinhar-se com o poder e a idolatria da Babilônia, que era a palavra código deles para Roma, ou escolher o caminho do Cordeiro. A escolha é entre duas cidades, duas lealdades. Isso nos deixa com uma pergunta final e poderosa. Esta visão de um mundo refeito não termina com portões fechados, mas com uma porta aberta e uma palavra simples: vem. O que começa como um texto antigo termina como um convite pessoal, transformando a profecia em uma pergunta que fica no ar.